Olha, gente, o Hospital Regional do Agreste registrou o avanço no volume de cirurgias. Segundo o relatório interno, o número total de procedimentos cirúrgicos cresceu 74,75%. Para falar sobre esse assunto, além dos projetos para a unidade, vamos conversar agora no Cidade Entrevista com a diretora do Hospital Regional do Agreste, Aitela Gomes. Diretora, seja bem-vinda aqui à Cidade FM. Tá? Obrigada por aceitar aí o nosso convite para a gente bater um papo sobre essa emergência tão importante para o interior do estado, que é o Hospital Regional do Agreste. Vitor trouxe aí uns números, né? Um relatório interno, o número total de procedimentos cirúrgicos cresceu 74%. Vamos começar falando sobre esse número, né? A que se deve esse número total de procedimentos cirúrgicos? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham de casa agora. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, para poder falar de um assunto tão positivo e tão importante para a população. A gente registrou agora no primeiro semestre de 2025, né, uma alta de 74,75% no número de cirurgias que foram realizadas na unidade em comparação com o primeiro semestre do ano de 2024. Liderando as especialidades, esse ranking das especialidades que tiveram esse aumento, a gente inicia com as cirurgias vasculares, que teve aí mais de 600%, né, de aumento na realização dessa categoria, seguindo com as de bucomaxilofacial, que teve um aumento de 84%, e em seguida com a de ortopedia, que teve um aumento de mais de 70%. Essa atividade, ela se dá, né, esse aumento, ele se dá advindo de uma atividade que a gente realizou em conjunto com a equipe, de uma reestruturação, não só física, a gente teve melhorias na estrutura do bloco, a gente teve aí a aquisição de arco cirúrgico, de 2 arcos cirúrgicos, a gente fez a aquisição nesse primeiro semestre, com uma pretensa ampliação desses arcos cirúrgicos agora para o segundo semestre. A gente também adquiriu 9 perfuradores ósseos, que são instrumentos de extrema importância para a realização dessas cirurgias, para que a gente diminuísse o número de cancelamentos e até a gente conseguisse ampliar o número de cirurgias realizadas diariamente na unidade, conforme a capacidade técnica que o hospital tem hoje, visto que a gente tem aí 8 salas de cirurgia na unidade. Além disso, a gente contou também com a participação de uma coordenação no bloco cirúrgico e a coordenadora, essa coordenação fez com que a gente tivesse esse avanço através do trabalho realizado e do engajamento da equipe que hoje trabalha na nossa unidade. Nesse número, a senhora está falando aqui sobre cirurgias de urgência e também cirurgias eletivas. A senhora tem o dado separado? Quanto cresceu de eletiva, quanto cresceu de urgência, porque cada um deles importa, né? A eletiva, a capacidade do hospital de atender essa demanda que é tão necessária no Sistema Único de Saúde. E no caso das urgências, quanto mais, significa que temos muitos acidentes, muitas questões de emergência atendidas, né? Isso. O nosso maior, desse número, o maior número são de urgências, mas a unidade também atende cirurgias eletivas. Como todo mundo sabe, né, essa é uma meta de governo da governadora Raquel Lira, que é a diminuição das filas de cirurgia, tendo em vista que, ao iniciar a gestão, a gente tinha vários usuários SUS, pessoas da população esperando cirurgias há muito tempo. Por isso, o engajamento, o esforço diário, o trabalho diário da equipe em fazer com que essa demanda ela seja diminuída. Itela, e como está hoje a lotação do Hospital Regional do Agreste, né? A gente sabe que vez ou outra aqueles vídeos circulam, né, com pacientes nos corredores, a gente sabe que é uma emergência ainda que recebe muita gente de outras cidades, né? É uma emergência regional, mas a gente sabe que com a construção de outras unidades de saúde isso tende a descentralizar, mas ainda é uma unidade muito procurada, né? O que vem primeiro à cabeça das pessoas leva para o Hospital Regional. Hoje, qual é a situação da ocupação de leitos no Hospital Regional do Agreste? Bem, hoje a gente está com 100% da capacidade ocupada, tá? O Hospital Regional, ele hoje atende uma macro-região
E, além disso, né, a gente atende hoje mais de 54 municípios, porque algumas especialidades a gente consegue, inclusive, atender conforme a necessidade, vindas da região metropolitana. Passamos o primeiro semestre bem tranquilos em relação à superlotação. Conseguimos, inclusive, passar esse primeiro semestre sem macas em corredores, algumas atividades pontuais, mas que rapidamente conseguimos resolver. Logo em seguida, após o São João, temos um período sazonal em que isso geralmente acontece não só na nossa unidade, como em todas as unidades. E em algumas especialidades, a gente tem aí um problema que é crônico, digamos que pelo país inteiro, como a questão de quem faz hemodiálise. Então, depois nesse segundo semestre, a gente tem sempre um aumento e acaba gerando um pouco de superlotação. Mas há hoje um comitê de crise instaurado na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, de que está tratando especificamente dessa área, para que a gente possa, de forma rápida, resolver esse problema e agilizar aí para que o paciente ele não sofra com isso. Há pouco a senhora atribuiu ao aumento mudanças operacionais, mas também investimento em técnica e reformas. A senhora pode estimar qual foi o valor investido nessas intervenções? Em valores eu posso te trazer depois, mas o que eu posso trazer além disso é que atualmente a gente passa por uma manutenção, na verdade não é uma reforma na unidade ainda. Essa manutenção ela é de uma forma muito robusta, então há quem veja o hospital, quem veja a unidade, associa a uma reforma. A gente passou por uma mini reforma no centro cirúrgico, né, para poder aprimorar o serviço, mas na unidade completa passamos hoje por uma manutenção, que essa manutenção vai desde a troca do piso, a pintura, a adesivação da unidade, a troca de tudo que seja necessário para o bom funcionamento, iluminação e também climatização da unidade, que hoje já conta com todas as enfermarias de ortopedia climatizada. Iremos iniciar agora a climatização da parte de clínica médica e já a gente ter uma unidade totalmente climatizada. Além disso, também houve investimento na informatização da unidade, que é de suma importância para que o atendimento seja mais rápido, eficaz, seja eficiente para o usuário SUS. Então, com a informatização completa da unidade, a gente consegue atender a população de uma maneira mais ágil e mais fidedigna. Só para a gente entender, esses recursos, eles já são oriundos do próprio custeio do hospital? É uma verba extra que vem do Estado, que vem da União? Como que esse trabalho é custeado? Esse trabalho foi custeado através de uma verba designada pela governadora. Tá? Okay. É uma verba extra, para além do custeio normal da máquina. Isso. Não só também para o Hospital Regional do Agreste, como para os 6 grandes hospitais de Pernambuco. Ok. Então, um problema que a gente sempre traz aqui são os acidentes envolvendo os motociclistas. A gente sabe que é algo que preocupa, é algo urgente que precisa ser pensado, né? Desde a direção, mas a pilotagem defensiva, a preocupação em usar os equipamentos, a seguir as regras de trânsito, mas a gente sabe o quanto esses acidentes eles impactam no atendimento do Hospital Regional do Agreste. Você falou aí que o número maior de cirurgias foi de cirurgias ortopédicas, né? E a gente queria saber como é que vocês avaliam esse quadro aqui na região para receber essas pessoas, porque realmente são muitos casos e também há uma espera grande, né, Ítala? Isso. Hoje, 82% dos nossos atendimentos são de vítimas de acidente de veículos, né? E desses 82%, foi muito importante essa sua pergunta, porque é uma situação que eu gostaria, inclusive, de explanar, que algumas pessoas da população não sabem. A gente não só faz o atendimento, o primeiro atendimento do paciente que recebe essa vítima do acidente, realiza ali o atendimento, realiza a cirurgia e ele vai embora. A gente tem uma linha de cuidado continuada na nossa unidade.
Então, o paciente que vai para o Regional do Agreste, ele realiza a cirurgia, mas posteriormente, conforme a necessidade, ele também fica passando por um acompanhamento através do nosso centro de reabilitação. Esse centro de reabilitação hoje, ele conta com profissionais capacitados, como fisioterapeuta, fono, nutricionista, e realiza em média mensal aí 3.600 atendimentos mês, né? Então, esse usuário, ele tem usuário SUS, o paciente, ele tem essa atividade continuada. Alguns usuários optam por realizar essa atividade em seus municípios, tendo em vista que alguns são de cidades mais distantes e que os municípios ofertam esse serviço. Então, eles optam por fazer no seu município onde residem, mas há uma grande maioria que volta e continua esse atendimento na nossa unidade. Hoje, se uma pessoa sofreu um acidente, deu entrada no Hospital Regional do Agreste e precisa realizar uma cirurgia, quanto tempo isso dura mais ou menos, então? Veja, a cirurgia dele vai depender de como ela vai ser enquadrada. Se ela for uma cirurgia de urgência, ele vai realizar ela de imediato. Se ela não for uma cirurgia de urgência, ele se torna uma cirurgia eletiva, né? O que a gente chama de eletiva. Então, ele passa aí para o ambulatório. No ambulatório, vão marcar essa cirurgia dele. Vai variar por categoria, tá? Mas, graças a Deus, além da gente ter conseguido reduzir algumas filas, como, por exemplo, vasectomia, a gente hoje não tem essa fila, né? A gente tem conseguido reduzir outras filas de cirurgia, então acredito que não está passando aí mais do que um ano, visto que houve uma implantação de uma ação do governo para a diminuição de filas, que é chamado de Cuida PE. Então, hoje, na nossa unidade, a gente realiza cirurgia, mas a gente também cadastra pacientes para fazer cirurgias em unidades de retaguarda, através do programa Cuida PE. Existe uma plataforma específica em que esses usuários são cadastrados e aí a central entra em contato com eles e eles são encaminhados para outra unidade para poder realizar essa cirurgia. Veja a gama de especialidades, né? Então ela falou sobre cirurgia de vasectomia até uma questão de trauma que a pessoa tem que ser socorrida, tem que realizar essa cirurgia porque ela corre o risco ali de perder a vida. São quantos pacientes que o Hospital Regional do Agreste recebe em média? Vocês contabilizam por dia, por mês? Como é que funciona essa conta de vocês? Não, a gente contabiliza diariamente, né, o número de pacientes da unidade e, em média, por mês, como se diz, eu vou olhar aqui na minha fila, porque não dá para decorar São todos os números. A gente... Em média, 1.800 no mês. A gente faz atendimento direto aos pacientes. Temos uma pergunta aqui para a diretora, enviada pelo Elias, das Rendeiras. Ele gostaria de saber se o HRA vai ser administrado em 26 por uma empresa particular, exemplo do que acontece com o Mestre Vitalino e o Hospital da Mulher. Veja, eu acredito que não, tá? Quem poderia responder essa pergunta com maior precisão seria a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, mas eu acredito que não. Ele é um hospital que é gerido por uma gestão própria do Estado, assim como os outros 5, né, que são 6 no total dos grandes hospitais, e eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai ter diversas melhorias ainda na unidade e que logo, logo a gente vai poder falar melhor sobre elas, inclusive estrutural, né? Aí é uma previsão, eu não posso adiantar muito, mas há uma previsão de uma melhoria significativa estrutural para que eu acredito que o anseio maior da população é justamente a questão do atendimento, né? Eu costumo dizer que o Hospital Regional do Agreste, ele tem uma herança muito ruim. Quando você fala na população do Hospital Regional do Agreste, todo mundo já fica assim, eu vou para o Hospital Regional do Agreste. Já fica aquele pavor de, meu Deus, eu tenho que ir para aquele hospital. E a realidade hoje do hospital é bem diferente. Ela não é mais uma realidade que a gente via há um tempo atrás. Claro que ainda precisa melhorar muito, é uma unidade hospitalar e, como todo mundo sabe, saúde é uma coisa que ela nunca está bem, ela sempre precisa melhorar. Mas é uma unidade que vem melhorando, que tem projeto para melhorar ainda mais.
A exemplo agora do segundo semestre, que a gente vai iniciar, já iniciou, na verdade, não entra nesse balanço do primeiro semestre, mas a gente já iniciou esse mês as neurocirurgias, que há 5 anos estavam paradas e que agora a gente já iniciou aí, estamos começando por cirurgias de coluna, que a gente tende aí a ampliar essas cirurgias, aguardando só a chegada de material. Mais um procedimento que vai voltar a ser realizado na unidade para que a gente possa descentralizar o serviço que é realizado em Recife e trazer aqui para perto da população. Então, alguns pacientes que precisavam, tecnicamente, sair daqui para ir para Recife, agora já vão poder ficar aqui na nossa região. Olha, Renato, desculpa, é só aproveitar a pergunta aqui do Deusinho. Na verdade, o Deusinho Mota mandou aqui os parabéns à doutora Ítala pela gestão. Eu queria aproveitar porque, em dado momento, ela falou sobre mudanças operacionais e que contribuíram para que esse resultado de cirurgias pudesse aumentar. É claro que se você tem uma estrutura deficiente, você corrige a deficiência, você abre a perspectiva de fazer outras intervenções cirúrgicas. Mas, operacionalmente, que intervenção a senhora propôs para o aumento dessa quantidade de cirurgias? O que a senhora mudou operacionalmente para que isso fosse possível? Além da aquisição dos instrumentos, né, que eu mencionei no início, que o arco cirúrgico e os perfuradores, porque são instrumentos que sem eles, na grande maioria das cirurgias, não conseguem ser realizadas, ou com poucos instrumentos a gente não conseguiria ampliar. A gente fez uma organização estrutural. A gente começou ampliando a capacidade do bloco. De que forma? Observei, por exemplo, que na sexta-feira o número de cirurgias que era realizado na unidade, ele era inferior aos números de cirurgia realizados nos outros dias. Mas, como a gente sabe, o dia continua com o mesmo número de horas. Então, a gente poderia ampliar a capacidade cirúrgica daquele dia. E aí a gente buscou, de forma interna, estruturar a equipe. Ajustes de escala. Isso, com ajuste de escala, ocupação, início das cirurgias, tendo um horário fixo com o início das cirurgias. A gente também monitorou isso para que esses horários eles fossem de fato seguidos, que não houvessem atrasos, para que a gente pudesse melhorar e aí ter esse resultado tão positivo que foi 74,75% de aumento de cirurgias. A senhora teve contratação, recebeu pessoal extra, não? Não, a gente faz contratação de extra conforme a necessidade e houve seleção também recente pela Secretaria de Saúde do Estado para novos médicos e novos enfermeiros, sim. A senhora tem aí uma estimativa de quantos novos profissionais a gente ainda está... Eles ainda não estão trabalhando? Não, alguns já iniciaram, mas outros ainda estão entrando. Quantos a senhora já recebeu? Eu não vou te precisar agora de cabeça, mas a gente sempre vem recebendo. Inclusive agora a gente vai começar a receber clínicos. Mas isso médicos, enfermeiros? Médicos, enfermeiros a gente já recebeu. Inclusive a gente recebe uma equipe, mas a gente contrata também mão de obra extra conforme a necessidade. E aí essa mão de obra extra ela vai ser reposta através das próximas seleções, como a exemplo do médico clínico. Na resposta anterior, né, estamos conversando com a diretora do Hospital Regional do Agreste, a Ítala Gomes. A diretora falou sobre cirurgias, neurocirurgias. Né, e aí me veio aqui na cabeça, na época, o caso do jornalista Alexandre Farias, né, lá em 2017, que infelizmente, numa troca de tiros, né, acabou sendo baleado na cabeça. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, chegamos ao Hospital Regional do Agreste e o médico, muito solícito, né, conseguiu estabilizar o quadro de Alexandre, mas ele tinha que ser visto por um neuro e não tinha na unidade. E ele também não tinha condições de ser transferido para o Recife, porque ele corria o risco de morrer por causa da pressão durante a viagem. E aí aquela agonia para conseguir, só tinha um neuro em um hospital particular de Caruaru. Nem no hospital que o plano dele atendia tinha neuro. E aí a gente volta para esse problema das especialidades. Né? Aqui em Caruaru, por exemplo, na rede básica, para uma pessoa ter um atendimento de um psiquiatra infantil é 1 ano.
de espera. Eu queria saber hoje a situação das especialidades médicas. O Hospital Regional do Agreste, tanto a rede, né, tem alguma dificuldade em contratação? A gente fala muito vestibulares de medicina, e aí todos os especialistas na área que vêm aqui sempre sugerem, né, são muitas faculdades de medicina e que essas pessoas, esses estudantes, poderiam estar mais presentes nessa unidade como parte do processo de formação. Hoje, qual é a situação dos especialistas no Hospital Regional do Agreste? Sim, a gente tem uma dificuldade, não em todas as especialidades, né? Ortopedia hoje, graças a Deus, a gente tem um quadro robusto, mas a gente tem algumas especialidades que a gente ainda não consegue preencher a escala, como a exemplo da neurocirurgia, ela é um exemplo, e também dos médicos com a especialidade de vascular. É um problema, inclusive, que também não é só da nossa região, tá? É um problema que é do estado inteiro. Recentemente discutimos isso com outros diretores de outras unidades. Então, médico vascular é uma dificuldade hoje que impacta também diretamente no serviço. A gente não consegue completar a escala e a gente hoje tem um número em média de 5, e aí a gente consegue ter sempre um na unidade para que a gente possa não desassistir o usuário, mas ainda assim é deficitário e a gente precisaria ampliar essa capacidade. Da própria rede particular, né? A gente sabe que tem algumas especialidades em Caruaru que tem um médico que é do Recife e atende aqui uma vez na semana ou uma vez no mês. Aí qual a dificuldade hoje? A gente abre seleção, que é por isso que a gente tem recebido constantemente. A gente abre seleção como abriu e, infelizmente, não vem. Às vezes se inscreve 1, 2, mas na hora de tomar posse e vir exercer a atividade não quer, e sempre isso. E aí o Estado fica sempre abrindo nova seleção para a gente ver se consegue preencher a escala médica. Então, um outro problema que a gente via muito, e eu confesso que realmente não tenho visto mais, é a questão das macas ficarem retidas no Hospital Regional do Agreste, né? Muitas vezes os municípios diziam, a gente veio trazer, mas aí a maca terminou ficando com o paciente porque realmente não tinha leito para ficar com essas pessoas. Essa polêmica aconteceu recente no Recife, inclusive a governadora anunciou a compra de macas, disse que as macas não ficam mais retidas. Estava faltando maca para as ambulâncias do SAMU. Hoje, como é que está essa situação no HRA? É muito bom e importante falar sobre esse assunto. Até porque eu vou utilizar o espaço para fazer um apelo para que quem deixou sua maca vá lá buscar suas macas. Olha! Ainda acontece das macas de alguns municípios ficarem. Mas hoje a gente tem maca na unidade. Quando chega de forma imediata, é necessário que ele desça com a maca e que fique ali algumas vezes pontualmente, mas hoje a gente tem uma atividade diária de devolução de maca. Inclusive, na unidade, todos os dias tem uma pessoa responsável, há um grupo no WhatsApp que está sempre em contato com todos os municípios, tem uma pessoa de cada município dentro desse grupo do WhatsApp, tem uma pessoa também do SAMU e das outras unidades de saúde que transportam pacientes para a gente, no qual eles listam, maca de tal município, X macas, podem vir buscar. E hoje a gente encontra um problema desses municípios que às vezes não vêm buscar essa maca. E a gente acaba ficando com várias macas lá, ocupando espaço, inclusive às vezes no nosso corredor, na parte de baixo, visivelmente não é legal, e a gente todo dia está ali reforçando. Então eu até faço esse apelo, né, de que as pessoas, quem estiver assistindo agora e que chegue lá na Secretaria de Saúde do seu município e pergunte, olha, tem maca, mande buscar lá no Regional do Agreste para essa maca voltar para o município. Eu queria perguntar para a senhora sobre a ocupação. A senhora falou que trabalha com 100% da ocupação. Hoje. O hospital hoje, ele dá conta da necessidade, ou tem dias que a senhora precisa negar paciente, ele tem que ser regulado para outro lugar? Não, a gente não pode negar paciente, mas ele é regulado posterior ao primeiro atendimento. De que forma? A gente não é porta aberta, né? A gente é regulado, contudo, para SAMU
e Corpo de Bombeiros, a gente é porta aberta. Então, o SAMU, ele recebeu um paciente, ou o Corpo de Bombeiros, ele pode levar diretamente, sem regular, paciente para o Regional do Agreste, o Hospital Regional do Agreste. Os municípios, eles precisam regular, através da Central de Regulação de Leitos, na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Eles solicitam, a unidade vai solicitar uma senha e a senha vai dizer para onde ele vai. Então, vamos dizer que essa senha foi para o nosso hospital. Então, ele vai ser atendido. Tendo condições de continuar com o paciente e atender esse paciente, a gente continua. O que é que a gente tem hoje? Eu tenho hospitais de retaguarda, que eles atendem também a nossa necessidade. A exemplo, vamos dizer que hoje eu tenha 20 pacientes para a cirurgia de ortopedia, né? De traumatologia, já que é o nosso carro-chefe. E aí eu não vou conseguir operar esses 20 pacientes, mas aí eu posso cadastrar eles num sistema, no NI, e através das vagas que essas unidades de retaguarda disponibilizam, se o perfil desse paciente for adequado, a gente vai enviar esse paciente para essa unidade e ele vai fazer a cirurgia nessa unidade. São hospitais que são credenciados. Hoje, o maior número de regulação é para o Jesus Pequenino, em Bezerros. Na grande maioria são unidades ou filantrópicas ou particulares que se credenciam e aí eles podem realizar os procedimentos, conforme o perfil seja aprovado. Ítala, a gente entende também que para uma plenitude no atendimento do HRA, é preciso que os municípios estruturem, né, a sua atenção também à saúde. E a gente fala desde da atenção básica, né, passando ali para ter hospitais, realizar pequenas cirurgias, é uma força-tarefa, né? E a gente viu aqui, né, que teve aconteceu uma reunião do HRA com a 4ª GERES, né, para fortalecer essa rede de urgência, de emergência, e essas conversas e esses encontros e essas ações são sempre muito importantes, inclusive também ouvir as pessoas, né, porque vocês estão com um sistema de ouvidoria também, né? Isso. Hoje, já volto para esse ponto, mas bom falar na ouvidoria, porque hoje na nossa unidade a gente ampliou o serviço da ouvidoria, ele já existe, mas era bem interno, e aí a gente está ampliando esse serviço para que a população seja atendida de imediato. Ele vai passar a ser um serviço que é realizado ali na emergência central. Então, você chegou na unidade, você foi atendido, quer fazer uma reclamação, ou você quer fazer um elogio, você pode procurar a ouvidoria. É muito importante que a gente escute a população, porque a gente não tem como melhorar a unidade se a gente não ouvir a população. Quem está ali no atendimento, na ponta, no serviço direto, é quem vai poder me dizer o que ele achou, o que ele quer que melhore, para que a gente possa aprimorar o serviço e atender os anseios da população. E aí, pensando assim, nessa linha de cuidado, né, Cláudia Agra nos procura, ela que atende aí diversos municípios e que está ouvindo os anseios da população, das secretarias de saúde na ponta, né? Então, eles apresentam quais os principais anseios, o que eles pretendem, o que eles desejam, ou até mesmo o que a gente não tem conseguido atender. E ela solicitou essa primeira pauta com a gente, para a gente sentar e poder marcar reuniões efetivas em que a gente possa, inclusive, chegar no município e cuidar desses pacientes de uma forma mais direta, de uma forma que a gente consiga atingir os anseios desses pacientes. Então, o fortalecimento dessa rede de urgência e emergência, que a gente chama de rede RUI, ela é interligada, ela não anda sozinha. Eu não consigo falar de cuidado do paciente se eu não tiver essa ligação com a 4ª GERES, se eu não tiver essa ligação, inclusive, com as demais unidades de saúde da nossa região, aqui de Caruaru. Eu posso dizer hoje que o mestre, por exemplo, ele é um parceiro. Todas as vezes que eu preciso, ele está ali à disposição, ele nos atende, ele nos ajuda numa necessidade. Recentemente, agora, a gente teve também a melhoria da sala da tomografia. A gente fez uma reforma nessa sala da tomografia para a realização de tomo e de raio-x. Mas aí, se eu preciso, durante esse processo, parar essa máquina e alguém me atender, eu ligo para um hospital parceiro e peço, vou precisar parar aqui por algumas horas, porque eu estou passando por um momento de reforma, e eles automaticamente nos ajudam e nos atendem. Então, a gente não tem como falar de uma rede de urgência e emergência sem também trazer o município,
que é quem está lá na ponta, que é quem recebe esse paciente, que é quem tem que ter aquela estrutura mínima, mas a gente sabe que quando a gente fala de alta complexidade, ele vai precisar enviar esse paciente para a gente, e a gente não entendeu a problemática do município. Então, essa ligação com a Quarta Geres, ela é de suma importância para que o desenvolvimento do SUS ele seja aprimorado e cada vez a gente consiga atingir aí o que a população anseia. Ítala Gomes, diretora do Hospital Regional do Agreste, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Diretora, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor. Eu agradeço a Renata pelo espaço, me colocar à disposição. E queria só deixar uma mensagem de agradecimento para a equipe do Regional do Agreste, né, que todo dia acorda ali com esse anseio de poder fazer um SUS melhor. De fato, é um local de trabalho em que você precisa gostar do que você faz, porque você está cuidando ali da fragilidade de pessoas diariamente. Então, eu queria deixar ali meu abraço para essa equipe maravilhosa que todo dia busca a melhoria e que vem aí, graças a Deus, colhendo também frutos do trabalho deles. Leve o nosso abraço e a nossa gratidão a todos eles. Obrigada. Não temos tempo mais para nada. Ela já está ali? Está ali, ela. Aline Souza. E o... Vai pedir o quê? Bom dia, minha gente.